Olá pessoal, bom dia. A aula hoje é um pouco diferente, né? Vamos fazer uma gravação tentando usar o quadro, tentando aproximar o aluno da sala de aula antiga presencial. Então vamos lá, vamos devagarzinho, pelas beiradas, ok? Vamos falar sobre estruturas de mercado, tá? Estruturas de mercado. Desculpem a caligrafia horrível, mas quem é canhoto e os pais obrigam a escrever com a mão direita na infância, acontece isso. Então, cuidado com seus filhos, cuidado com seus netos, tá? Para não ser um Rosival da manhã com essa caligrafia muito ruim. Mas então, estruturas de mercado. Vamos ver a primeira estrutura de mercado, que é a mais, assim, eu diria, discutível. Monopólio. Como definir um mercado monopolista? Monopólio é uma estrutura de mercado em que existe apenas um e somente um vendedor e de grande porte. Não é um vendedor pequeno, não é um pé rapado, é um grande vendedor. E vários pequenos compradores. Ou seja, nessa estrutura de mercado, o vendedor determina as regras do jogo. Aí que está a grande questão. Ele domina completamente e ele faz com que todos se submetam aos seus caprichos. Entenderam bem? Ele determina preço, ele determina quantidade a ser vendida, ele dita as regras do mercado. Então, isto é o monopólio. Depois a gente volta a conversar sobre ele. A segunda estrutura de mercado, também conhecida, é o oligopólio. Oligopólio também é uma estrutura de mercado contaminada. Elas fazem parte dos chamados mercados imperfeitos. Que é o seguinte: nessa estrutura, um grupo de grandes vendedores se reúnem e dominam um grande grupo de compradores. Isto é oligopólio. Isto acontece muito nas linhas brancas de eletrodomésticos, geladeiras, tá? Marcas de lavar. Também para fabricantes de televisões, automóvel, indústria automotiva é um oligopólio. Essas duas estruturas, elas precisam ser constantemente reguladas para a defesa do consumidor. Então, precisa de uma estrutura que regule esses elementos. Aliás, eu diria mais. São essas duas estruturas aliadas às suas antônimas, vamos chamar assim, que é o monopsônio. Vou colocar aqui melhor. Monopsônio e oligopsônio. Como vocês podem ver, os nomes são parecidos. Oligopsônio. Oligopsônio. Psônio, Rosivaldo, opa, ao vivo, sem ensaiar. Então, no monopsônio existe apenas um grande comprador. É o inverso, um comprador que submete todo mundo. Aqui próximo a Feira de Santana nós temos a questão do frango, onde é um oligopsônio. Pequenas, grandes empresas determinam aos produtores de frango as quantidades e qualidades do produto a ser recebido por eles. Então, é mais voltado em commodities, eu diria o oligopsônio. O monopsônio, um grande comprador. Nós temos também a concorrência monopolista. Olha que loucura. O nome já é louco, né? A economia tem esses nomes malucos pra caramba de vez em quando. Concorrência monopolista. Em que existe concorrência. Mas o cidadão, a cidadã, a empresa, ela é tão forte naquele segmento que ela acaba dominando o mercado naquela espécie. Isso cabe muito mais para restaurantes, bares, tá? Então, um restaurante de frutos do mar. O restaurante tal, não vou fazer comercial, tá? Como esse vídeo vai cair na rede, então eu não vou fazer comercial. Restaurante tal é o melhor de frutos do mar. Ele domina, dita preço, ele pode cobrar mais caro, inclusive, ou pode até cobrar barato, depende do segmento. Naquele segmento, ele domina, então isso é uma concorrência monopolista. Eu queria voltar um pouco ao comentário de monopólio e discutir o conceito de monopólio natural, tá? O monopólio natural, vou colocar aqui, monopólio, não vou deixar em cima mesmo, monopólio natural, vocês vão pesquisar depois sobre isso. O monopólio natural, ele só pode existir um, é o tipo de estrutura de mercado, como eu chamo sempre de Highlander, só pode existir um. Porque o custo de produção do bem ou serviço a ser ofertado, ele é tão caro que só cabe um. Exemplo evidente, as empresas de água. Tá? Na Bahia nós temos a Embasa, né? Imagina só pode ter uma empresa de água, porque
Talvez um dia, quando nós tivermos água por Wi-Fi, brincadeira, mas a gente vai levando. Pode ser que tenha mais empresas, mas nesse momento só tem uma. E a empresa que vai furar a rua, vai colocar tubulação para levar água até sua residência. Imagina 5 embasas numa cidade. Não diria embasa. Embasa, Embesa, Embisa, Embosa e Umbusa. 5 empresas de água. Ah, não quero água da Embasa, quero da Embisa, quero da Embosa. Os custos ficariam muito elevados para a sociedade. E os lucros não seriam tão constantes aí que só cabe um tipo de empresa. Entenderam bem o que é monopólio natural? Então, voltando aqui agora, nós temos a concorrência perfeita. A concorrência perfeita que é o sonho de todo liberal, de todo economista, diria, não só os liberais. A concorrência perfeita. Estrutura de mercado em que existem grande quantidade de vendedores, todos pequenos, nenhum de grande porte. E também uma grande quantidade de compradores, todos pequenos de grande porte. Mercado totalmente atomizado, em que a entrada e saída de agentes, tanto vendedores como compradores, não impactam no mercado. Pois, imagina só a saída de mercado de um monopólio. Quebra a economia como um todo, que ela tem uma utilidade. Mas a saída de um vendedor no mercado de concorrência perfeita não impacta em nada. Só que a economia não é concorrência perfeita. Uma frase que eu uso muito. A economia, ela não é concorrência perfeita. Os mercados são imperfeitos. E por serem imperfeitos, eles conseguem burlar a legislação. Os oligopólios, por exemplo, eles praticam 2 coisas que, se não estiverem bem regulados, bem fiscalizados, eles vão deitar e rolar em cima disso. 2 coisinhas que eu vou colocar aqui. Cartel e dumping. O cartel. As empresas se reúnem e dizem: não vamos brigar. Distribuímos o mercado, cada um fica com uma parte, e em seguida nós vamos, cada um, explorar nosso nicho de mercado, e não vamos brigar mais. Eu não sei se vocês lembram do Alto da Compadecida, dos 2 personagens, Cabo 70 e Vicentão, os 2 valentões da cidade. E que um vivia dizendo que era mais valente que o outro, que um era melhor que o outro, que um era mais brabo que o outro, até o dia que Chicó bota os 2 para brigarem. Eles, no momento do duelo, eles não se enfrentam, correm um para lá, um para outro. O medo de se enfrentarem e de se autocanibalizarem, vamos chamar assim, faz com que eles fujam do confronto e submetam os seus consumidores aos seus ditames. Isso é um cartel. Eles se juntam e ditam preços, ditam regras, ditam tudo. E deixam os seus clientes, os seus consumidores, de certa forma, não fidelizados, mas escravizados. O dumping. O que seria o dumping? O dumping nada mais é do que a grande empresa, com o intuito de quebrar o concorrente, aí sim, vender abaixo do preço de custo da mercadoria. A mercadoria custa para produzir R$5 e ele vende por R$4. Aí você vai dizer assim: mas Rosivaldo, você é burrice, ele está perdendo dinheiro. Às vezes, perder dinheiro para quebrar o concorrente que está ali tomando o mercado, vale a pena. Mas, guardem bem isso, os grandes empresários, eles não são bobos. Eles não chegaram a ser grandes da noite para o dia. Tem uma história, tem um processo histórico. E o que eles fazem? Como eles dominam uma região imensa, vamos imaginar aqui como acontece o dumping. Tem a região A e tem a região B, tá? O que ele faz? Na região A tem um concorrente que quer ameaçá-lo, a sua hegemonia. Na B ele reina sozinho. Aqui ele vende a R$4 a mercadoria para quebrar o concorrente. E na região B, que não tem concorrente, ele vende a 6. Lembre-se que o custo é de 5. O que ele perde aqui, ele ganha lá adiante. Ele quebra o concorrente. É difícil para um pequeno entrar no mercado oligopolizado. Sempre digo isso. Quando você for entrar no mercado, observe o tamanho dos seus concorrentes. Observe a estrutura socioeconômica dos seus concorrentes, pois isso vai dar muito em relação ao seu futuro. Essa que é a grande questão. O seu futuro está em jogo. Então, muito cuidado com essas estruturas de mercado viciadas que vocês podem... Monopólio não, monopólio só tem um, você vai enfrentar ou não vai. Se for monopólio natural, não tem condições de você enfrentar.
Oligopólio, muito cuidado. Já vi muita gente boa entrar no mercado e ser sucumbido. Exemplos práticos. Eu gosto muito de contar um exemplo da fábrica de bugre de Fortaleza. O cara fabricava um bugre sensacional, para fazer. Tanto é que quem viaja aí para as praias, né, do Rio Grande do Norte, do Ceará, o pessoal, os bugreiros, né? Eles usam muito bugre para fazer dunas. E os bugres são produzidos na região do Ceará e Rio Grande do Norte. O cidadão tinha uma baita de uma fábrica, o melhor bugre para dunas, não vou dizer o nome para não fazer comercial aqui, mas quem for nas dunas de Jericoacoara, de Cumbuco, vai ver que olha a marcazinha do bugre está lá. É o cara, tá? Ceará, ele fabricava o bugre e um dia, acho que por diversão, ele resolveu produzir um carro lá com as chapas de aço e fez um SUV, primeiro do Brasil praticamente, e único até agora parece. Só que a Ford foi lá e comprou o projeto dele. Esse cara, ele atrasou a entrada dos SUVs no Brasil com esse carro. Hoje o carro está lá, é o Troller, está lá na Ford. Ele vendeu. Ele não contou tempo e vendeu na negociação. Não vou aqui abordar muito os aspectos privados da negociação, mas foi vendido. Ora, esse é um caso em que o grande bateu na sua porta, toque, 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 quer vender? Venda. Por outro lado, alguns anos atrás, em Pernambuco, o cidadão fez um refrigerante e frevo, nome. O frevo, ele tinha um sabor muito próprio, principalmente da garrafinha pitula, muito próximo da Pepsi Cola. E a Pepsi é próximo da Coca-Cola, vocês sabem. Quem é daquela região, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, uma parte de Alagoas, sabe muito bem que eles, basicamente, a população consumidora de álcool, eles não consomem muita cerveja. É costume nas festas eles pegarem uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, de 2 litros, uma garrafa de 51, ou de rum Montila, um balde de gelo e bebem. É uma espécie de Cuba Libre nordestina. O consumo é muito elevado. E as pessoas começaram a comprar o frevo de 2 litros e fornecer. E vem comprar da frevo. A Coca-Cola de imediato fez um dumping, tudo indica, não tenho provas, fez um dumping, mas fez uma promoção de preço de Coca-Cola imensa, baixou o preço e atingiu o mercado e resgatou o seu nicho de mercado. Aqui em Feira de Santana teve uma fábrica de refrigerantes em que uma grande empresa chegou e fez, quer vender? Ele fez, não vendo. A empresa foi lá na concorrência e o quebrou. Então, é muito complicado essa questão de marcas, tá? É muito complicado. Então, tem que ter cuidado. Se você tem um grande pequeno produtor e o grande bate na sua porta, avalie bem o que ele quer fazer, porque ele está te dando uma chance. Agora, se você tem fôlego, tem coragem para enfrentar, a história das empresas, das corporações, é rica de experiências de empresários e empreendedores que venceram as estruturas arcaicas. Mas um aviso, as grandes empresas hoje no planeta, tecnologicamente, são bem avançadas. Enfim, gente, essas são as estruturas de mercado que existem. Estou conversando aqui, mas não vou perder tempo com vocês. São as estruturas de mercado que existem. Cada empresa se enquadra. É evidente que vocês viram que concorrência perfeita, ela é utópica, ela é paramétrica, eu diria. Seria a perfeição. Mas os outros mercados, todos, eles contêm imperfeições em que o ser humano conduz e precisa de uma regulação. Regulação de mercados é fundamental. O mercado da mão invisível dificilmente vai conseguir resolver esses problemas. Quem vai reclamar do cartel? Vai reclamar com quem? Você vai achar que um oligopólio ele vai se deixar levar pelas regras de mercado? Ele vai impor as regras de mercado. Tal qual o monopólio. O monopólio precisa ter uma legislação muito específica e muito bem cuidada para que ele não jogue solto. Não jogue puramente solto, ok? Então é isso. Na próxima aula a gente se revê. Um abraço a todos.